Saudações a todos os meus amigos, saudações aos irmãos em Cristo. Meu nome é Expedito e eu quero trazer para vocês a palavra de Deus, dando continuidade ao estudo que eu fiz sobre como viver a plenitude do Espírito Santo. Eu quero ler, antes de começar, antes de orar, a palavra de Deus, que diz assim, em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: E Jesus estava orando em um certo lugar, e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. O que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos como orar. A palavra de Deus, o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos como orar. E assim a gente vê que um pouquinho mais para frente, Jesus ele começa a falar mais algumas coisas a respeito de como você pedir. Pedir ao Senhor, você precisa ter fé. Você precisa, além de ter fé, você precisa crer. E, além de você crer, você precisa não duvidar. E aí diz a palavra no versículo 9, assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, ele dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? E também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se as pessoas que são má, eles sabem agradar e corresponder e atender os pedidos dos seus filhos, quanto mais o Senhor, que tem tudo para nos dar. Então, como nós vamos buscar a presença de Deus? Como nós vamos encontrar e pedir os dons espirituais? A palavra de Deus é muito clara e nós não podemos ficar entre uma coisa e outra. Nós precisamos, de fato, pedir com fé, crendo e não duvidar. Porque se você duvidar, você já colocou ali uma possibilidade de impedir que você receba aquilo que Deus tem para te dar. Amém? A doutrina nos ensina que nós devemos ter vida santa. E isso é essencial para a nossa redenção, para a nossa comunhão com Cristo, para o amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele, o Senhor, é a pessoa que deve ocupar a posição central da nossa vida. Isso a gente vai encontrar em Romanos 3:22. E ainda fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a imperfeição, a desobediência. Colossenses 3:5 mostra claramente que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que a nossa vida tome o rumo anterior, tome a posição pela qual estávamos nós antes de conhecer Jesus, né? Então, assim, o ponto central da nossa desobediência era a principal coisa: idolatria. E o que é idolatria? É permitir que as coisas se tornem o centro das nossas atenções,
dos nossos desejos, valores e dependência, usurpação, tomando o lugar de Deus em nossas vidas e tomando o lugar da fé. A idolatria significa professar lealdade a uma outra coisa que não seja Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser os bens materiais, pode ser uma instituição, uma pessoa que você coloca acima de Deus. Mas isso não, você não está colocando acima de Deus com uma prerrogativa. Isso é maior do que Deus. Não, são os valores pelos quais você vai determinando qual é a sua maior atenção, onde você tem mais respeito, aonde você fala mais, em que assunto você pensa mais. Isso vai aos pouquinhos tomando conta desse assunto central do seu desejo na sua vida. Isso você precisa tomar cuidado. Os discípulos, porventura, não sabiam. E porque eles perguntaram, é porque eles não sabiam mesmo como orar. E aí o Senhor disse, quando vocês forem orar, vocês elevem o pensamento de vocês ao Pai. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, só tem um, que é o nosso Deus, que é o Deus de todas as coisas. O Deus que entregou o seu Filho unigênito, viesse a este mundo, se humanizasse e morresse numa cruz para nos resgatar do pecado, nos resgatar das garras de Satanás, curar as nossas enfermidades e nos levar para o céu. Então, portanto, nós precisamos revestir como eleitos de Deus, como pessoas classificadas que foram transformadas. Não podemos deixar que a nossa vida seja pautada de novo pelas mesmas prerrogativas do pecado. E sobre tudo isso, diz a palavra de Deus, revestíveis do amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 6, 14. E o último ponto do estudo, pratique vida cristã cheia do Espírito Santo. Nós precisamos demonstrar que a nossa vida tem a presença do Espírito Santo. Demonstrar na prática. Você entendeu? Nós não podemos demonstrar se não for na prática. Viver a prática é viver o dia a dia naquilo que o Senhor deixou para a gente. O velho homem já foi sepultado. Ele já nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. E sabendo que o homem velho já não existe mais. Ele já foi crucificado com Jesus lá na cruz do Calvário. Mas vamos entender e analisar o testemunho dos primeiros cristãos. Diz a palavra de Deus em Atos 4:31 que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, é um testemunho rico, porque isso não acontece novamente? Exatamente. Imagine só, uma vida cheia do Espírito Santo gera resultados positivos para o reino de Deus. Uma das formas de promover esses resultados é através da ação e impacto evangelístico na cidade, no campo, aonde tiver pessoas. Uma igreja só será grande e forte à medida que ela for cheia do Espírito Santo. A gente vê tudo na internet, mas a gente viu esses tempos agora, pessoas dizendo que o batismo com o Espírito Santo foi algo que foi criado em 1900, 1902, 1889. Essas pessoas não sabem o que dizem, porque nós encontramos aqui a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 12, capítulo 13, e isso foi escrito no ano de 54 do primeiro século. Como que essas coisas foram criadas em 1902? Então, nós vemos que as pessoas desconhecem. Por que desconhecem? Porque não lê a palavra de Deus. E aí Paulo, no ano de 54, ele escreveu assim:
Eu quero que todos vós falais em línguas estranhas, muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete e que a igreja receba edificação. Ele está falando aqui exatamente de uma organização, de como você fazer o cronograma de um culto para ter ordem na apresentação, na exposição da palavra de Deus, nos cânticos, se tiver cânticos, e depois, para que as pessoas não fiquem umas atropelando as outras. Mas quando você está na sua casa, no seu quarto, e dobra seu joelho, você ali está adorando ao Senhor. Independe de você ter um intérprete, porque o principal intérprete que tem que estar com você lá é a presença do Espírito Santo. Portanto, a verdade é sempre difícil, muito mais difícil de se compreender. Porque aqui a gente vê que as pessoas que falam, muitas pessoas falam muitas coisas, fazem comparações que não têm significado nenhum. Mas aqui a gente vê que a palavra de Deus é a verdade. E a gente precisa seguir a palavra de Deus. Quanto a esse texto que eu acabei de ler, o desejo de Paulo refere-se aqui, ao falar em línguas a Deus, nos momentos de devoção particular. Ele não está se referindo que você não deve falar em línguas estranhas quando estiver no momento particular, mas quando você estiver na igreja, que possa ocorrer uma ordem, organização. Fica claro que as línguas assim têm valor para adoração, oração do cristão individualmente. Paulo acrescenta que as línguas autênticas, acompanhadas de interpretação, na Assembleia, edificam a igreja. Se você falar em línguas estranhas e tiver um intérprete, o que vai acontecer? Você vai exatamente poder estar esclarecendo e abençoando as pessoas que estão lá na sua igreja. Veja o verso aqui que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vós não falasse ou por meio de uma revelação, ou por ciências, ou por profecia, ou por doutrina. 1 Coríntios 14, 6. Às vezes as línguas faladas podem ser dirigidas à congregação. Paulo escreve a situação hipotética dele chegar a Corinto e falar individualmente com os irmãos somente em línguas estranhas. Muitos deles não iam saber o que ele estava falando. Tal fala não aproveitaria nada. Mas não é assim que funcionam as coisas espirituais. As pessoas não vão sair falando pelas ruas, pelos corredores, em línguas estranhas para todas as pessoas verem. As línguas é para se manifestar o poder de Deus, é para você adorar a Deus, é para você glorificar o seu nome, o nome do Senhor, é para você alimentar a sua alma da presença do poder do Espírito Santo. Isso é uma coisa importante para a vida cristã. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar por você para que o Senhor te abençoe. Querido Jesus, neste momento, eu coloco diante da sua presença cada um desses meus amigos que vão ouvir a tua palavra, que vão ser abençoados, Senhor. Eu te peço, coloque a sua palavra nestes corações. A tua graça, o poder do teu Espírito Santo agindo, Senhor, nestas vidas, nos corações, para que compreendam a tua palavra. Porque a tua palavra é poder, é o poder de Deus operando nas vidas das pessoas. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre todos aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos. Coloca as tuas mãos, cura. Toma nas tuas mãos este coronavírus, Senhor, que tem afetado o mundo inteiro. Nós repreendemos
toda dificuldade no nome de Jesus. Também toma nas tuas mãos o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Ó Deus, guarda ele, livra ele desses homens corruptos, dessa gente, meu Deus, que muitas vezes estão trabalhando para dizer que o presidente não é honesto. E o presidente precisa da tua proteção. Nós colocamos agora diante da tua presença, no nome santo de Jesus. Abençoa cada um e abençoa cada pessoa que vai ouvir este vídeo pela primeira vez. No nome de Jesus. Amém.